Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. A aula de hoje nós vamos falar do estudo do sinal da função quadrática. No livro de vocês está lá embaixo na página 188 e continua nas páginas 189. Na verdade lá ele chama de variação de sinal da função quadrática, a mesma coisa, certo? E também nós vamos falar sobre inequações, começa a partir da página 191. Então prepare o caderno de vocês. Lembrando que essa aula é de uso apenas da gente, não compartilhem com outros alunos, mesmo que também façam turma de P1, certo? Matemática no P1, é apenas para os alunos do professor Hugo Vitor, certo? Não compartilhem e bons estudos para vocês. Peguem o caderno e vamos começar a aula agora. Vamos começar falando sobre o estudo do sinal da função quadrática. Então, antes de começar a fazer estudo do sinal de função quadrática, vamos relembrar os tipos de gráficos que podem surgir para a gente. Eu tenho uma função quadrática do tipo f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Deixa eu ajeitar aqui em cima. F de x com a diferente de zero. A gente já viu que é necessária essa condição, certo? E nós temos situações do seguinte: o meu gráfico ele vai ter características diferentes se o meu a, que é o coeficiente da parte quadrática, for positivo e se o a for negativo. No caso, se o a for maior do que zero, ele é positivo. Se o a for menor do que zero, o a é negativo. No caso do a positivo, a gente já viu que a concavidade é voltada para cima. Com esse coeficiente quadrático negativo, a concavidade é para baixo. O A positivo, concavidade para cima. O A negativo, concavidade para baixo. Também a gente vai ter diferenças dependendo do valor do discriminante de Bhaskara, o delta. Quando a gente calcula o delta, se o delta for maior do que zero, nós vamos ter duas raízes reais e distintas, que a gente costuma chamar, sei lá, de x1 e x2. Então, tanto faz se a concavidade está para cima ou para baixo. O delta deu positivo, nós vamos ter duas raízes reais e distintas. Se o delta der exatamente igual a zero, nós vamos ter uma única raiz real. Ou então você pode dizer que são duas raízes reais e iguais. A gente costuma usar também essa nomenclatura. Eu acho até melhor falar que tem duas raízes reais e iguais. E finalmente, quando o delta é negativo, quando o delta é menor do que zero, a gente não possui raiz real. Então como é que ficam as características do nosso gráfico? Então, o nosso gráfico, no primeiro caso, com delta maior do que zero e o A positivo, a gente vai ter algo desse tipo. Repare que ele vem lá da parte, olhando da esquerda para a direita, ele vem lá de cima, desce, toca o eixo X em uma das raízes, fica na parte de baixo, abaixo do eixo X, depois ele muda de sentido, começa a subir, ele era decrescente, passa a ser crescente, encosta no eixo X novamente, tocando a outra raiz e depois vai para cima do eixo X. Nas partes em que o gráfico está acima do eixo X, o sinal da função, quando eu falo sinal da função, é o valor do y, viu? O sinal da função vai ser positivo. Nas partes do gráfico em que ela está abaixo do eixo X, o sinal da função vai ser negativo. E finalmente, quando ele volta a ficar acima do eixo X, o sinal da função volta a ser positivo. Já quando A é negativo e a gente ainda tem o delta positivo, ou seja, duas raízes, a concavidade vai mudar. Então o meu gráfico ele vai subir, chega num determinado ponto, ele começa a descer. Mas tem esse detalhe, de que quando ele está subindo, ele toca o eixo X em uma das raízes, fica acima do eixo X por um tempo, muda o sentido, ele deixa de ser crescente, passa a ser decrescente, volta a cair, toca no eixo X na outra raiz e continua decrescendo. Então, se você olhar o sinal do Y nessa situação, antes da primeira raiz, nós vamos ter o sinal do Y negativo, o gráfico vai estar abaixo do eixo X. Entre as duas raízes, o meu sinal vai ser positivo. E, finalmente, após a segunda raiz, o sinal vai ser negativo. Então, tem essa mudança de sinal sempre quando a gente vai atravessar as raízes. Quando a gente tem duas raízes reais e distintas. Mas só vai acontecer nesses dois casos.
No caso em que a gente tem uma única raiz real, ou duas raízes reais iguais, o nosso gráfico ele vem lá de cima, toca o eixo X, depois continua a subir, caso o A seja positivo. Se o A for negativo, ela vai começar sendo crescente, toca no eixo X, começa a decrescer a partir daí. Então não tem uma mudança de sinal. Na verdade, ela começa num certo sinal, vai ser igual a zero e depois mantém o mesmo sinal. No primeiro caso, quando o A é positivo, a função ela é toda positiva. Chega na raiz a função é zero, viu? Na raiz a função é zero, não é nem positiva nem negativa. Quando eu passo da raiz, continua sendo positiva. Já no outro caso, com o A negativo, nós vamos ter o sinal da função toda negativa até chegar na raiz. Quando chega na raiz, o sinal da função é zero. Guarda isso, o sinal da função exatamente na raiz, o sinal da função é zero. E depois da raiz continua sendo negativa. E finalmente, no terceiro caso, nós vamos ter com o delta negativo e o A positivo, o gráfico nem toca o eixo X, não possui raiz real. No caso do A negativo, também não vai tocar, só que fica completamente abaixo do eixo X. Então, com o A positivo e o delta negativo, ou seja, eu tenho concavidade para cima e eu não tenho raiz real. O gráfico fica todo acima do eixo X, é todo com o mesmo sinal do A, é todo positivo. Já com A negativo, a concavidade é para baixo. E eu tenho um delta negativo, não tem raiz real, não toca o eixo X. Então o gráfico fica todo com o mesmo sinal, a função toda com o mesmo sinal negativo. Então, essa aqui é uma forma, uma estrutura de você entender o que é que está acontecendo. Na prática, não precisa fazer o gráfico todo. A aula passada nós vimos como é que faz o gráfico de uma função quadrática. Nós vamos ver agora algumas dicas, como é que a gente pode fazer o estudo do sinal sem precisar fazer o gráfico todo da função, só analisando, certo? Os valores que a gente vai encontrar. Reparem que vai ser muito importante encontrar as raízes, saber se nós temos duas raízes reais ou distintas, duas raízes reais iguais, ou então se não possui raiz real. E a gente vai usar muito o sinal do A. O A positivo ou A negativo, o A que eu digo é o coeficiente da parte quadrática. Ele vai dar características completamente diferentes para o nosso sinal da função. Então vamos ver como é que a gente pode fazer esse estudo sem precisar fazer o gráfico todo, certo? Eu vou preparar aqui, quem está copiando, copia essa parte, dá uma pausazinha aí no vídeo e copia essa parte, que eu vou preparar aqui a nossa próxima explicação. Então, como seria para fazer o estudo do sinal sem precisar fazer o gráfico todo da função quadrática? A ideia é seguir esses três passo a passo aqui. Então, dá uma pausazinha, copia o que tem aí, certo? Que a gente vai explicar agora, tá bom? Vamos lá. Então, o primeiro passo seria você encontrar as raízes da função quadrática que você quer fazer o estudo do sinal. Podem ser as raízes, né, reais ou distintas, reais ou iguais, e pode ser que não existam. Então, vai encontrar as raízes se existirem. Segundo passo, se possuir raízes reais e distintas, ou seja, se o delta for maior do que zero, o delta positivo, então você vai usar a regra do Makama. A regra do Makama ela é melhor explicada na prática, mas a ideia é você fazer o eixo X, marcar nesse eixo X, só o eixo X, as duas raízes e vai botar onde é que vai ficar o sinal de acordo com o sinal do A. Vocês vão ver, né, que é a parte quadrática. Vocês vão ver quando eu estiver fazendo na prática. Se não for o delta maior do que zero, se não for o delta positivo, então praticamente o sinal é o sinal do coeficiente quadrático, é o sinal do A. Tudo bem? E o terceiro e último passo vai ser escrever realmente o estudo do sinal. A ideia vai ser a seguinte, vamos fazer no exemplo. Eu quero fazer o estudo do sinal dessa função aqui. Y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. O primeiro passo é encontrar as raízes. Bem, essa daqui ela é conhecida, essa daqui é uma questão, acho que eu já fiz em outros exercícios, mas não custa nada mostrar de novo. É bom que, para quem tem dificuldade, marque direitinho quem são os seus coeficientes, para não ter problema, certo? Aqui o A vale 1, o B é menos 5 e o C vale 6. O sinal faz parte do coeficiente, certo? Usando a fórmula do discriminante de Bhaskara, delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4AC. Quem tem dificuldade, copia a fórmula para já ir fixando ela, quem ainda não fixou, certo? Meu delta vai ser igual a menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6.
Todo número negativo ao quadrado ele fica positivo. Então, 5 ao quadrado é 25 positivo. Menos 5 ao quadrado vai dar 25 positivo. Menos 4 vezes 1 vezes 6. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 6, 24. Então, o delta aqui vai ser igual a 1. Quem vão ser as minhas raízes? Continua a fórmula. Seria menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o valor do a. X é igual a menos b, o b é menos 5, mais ou menos a raiz quadrada do 1, que nós acabamos de encontrar, dividido por 2 vezes 1. O valor do x que nós vamos obter vai ser 5, mais ou menos 1 dividido por 2. Esse mais ou menos é porque nós vamos ter duas raízes reais e distintas. Então, eu vou chamar aqui de x igual. Primeiro vai pelo sinal de cima, 5 mais 1 sobre 2. Ou então, você vai ter com o sinal de baixo. X é igual a 5 menos 1. Não teve espaço aqui, deixa eu ajeitar o espaço. Vamos ver se agora vai dar certo. X vai ser igual a 5 mais 1 sobre 2. Ou x vai ser igual a 5, agora com o sinal de baixo, menos 1 sobre 2. Meu x vai ser igual a 6 dividido por 2 dá 3. Ou então 5 menos 1 vai ser 4 dividido por 2 vai dar 2. Eu fiz logo as duas contas de uma vez, viu? Somei, depois dividi por 2 na primeira e subtraí, dividi por 2 logo na segunda. Depois de encontrar as raízes, eu vou para o segundo passo. Aqui nós temos duas raízes reais e distintas. Então, o segundo passo, eu vou fazer só um eixo x. Eu vou marcar essas duas raízes. Está aqui o 2, está aqui o 3. Certo? Deixa eu marcar aqui direitinho, espera aí. Melhor assim, para não confundir. Tudo bem? E agora eu vou usar a regra do Macama. O que diacho é essa regra do Macama? Você, quando tiver duas raízes, você vai ter o seu eixo x separado em 3 partes. É antes da primeira raiz, o meio das duas raízes e depois da segunda raiz. Então, o que é que significa o Macama? Antes da primeira raiz, vai ter o mesmo sinal do a. O MA é o mesmo sinal do a. Esse a é o coeficiente quadrático. Então, na nossa questão, se o a é positivo, aqui vai ser o mesmo sinal. O CA é o contrário, é o sinal contrário do A. Então, sinal contrário do A. Então, esse meio vai ficar ao contrário. Se o meu A tem um sinal positivo, o sinal contrário dele vai ser o sinal negativo. Finalmente, depois da segunda raiz, é o mesmo sinal do A de novo, positivo. Então, aqui é uma ideia de você entender aquela mudança de sinal que vai acontecer quando nós temos duas raízes reais e distintas e o A positivo, com o A positivo. O meu gráfico começaria em cima do eixo X, entre as raízes ele vai ficar embaixo do eixo X, ou seja, o sinal negativo entre as raízes, e depois da segunda raiz ele volta a ser positivo. Então, essa regrinha do Macama aqui ajuda para não ter que fazer o gráfico todo, só para a gente entender o sinal. E no final a gente vai colocar a nossa resposta. O terceiro passo seria a nossa resposta. Colocando com símbolos, f de x é maior do que 0 se o x for menor do que 2 ou x é maior do que 3. Gente, f de x maior do que 0 significa que a função é positiva. Eu estou escrevendo aqui aonde a minha função é positiva. Ela vai ser positiva sempre que o x for menor do que o 2, é antes da primeira raiz, ó, o sinal positivo, lá em cima. Ou então, eu vou conectar as duas partes, os dois pedaços, usando o ou. Tudo bem? Não usa o i. Utiliza o conectivo ou. X maior do que 3. Tá aqui. Eu tenho que falar quando é que a função é exatamente igual a 0. Então, f de x é igual a 0 se o x for exatamente igual a 2 ou se o x for igual a 3. São os valores das raízes. E, finalmente, f de x é menor do que 0
se o x estiver no meio, entre o 2 e o 3. Então, eu vou colocar o 2, vou colocar o símbolo de menor que, vou colocar o x e vou colocar novamente o símbolo de menor que e o 3. Então, quer dizer aí que o 2 é menor que o x, e esse x, por sinal, vai ser menor que o 3. O x vai estar no meio, entre o 2 e o 3. Ah, professor, me lembro que você fez uma vez por extenso. Como é que a gente faria para colocar por extenso? Boa sorte. A partir de agora eu vou usar só os símbolos, certo? Dá uma relembrada, dá um estudado, o que é que os símbolos significam, para a gente começar a usar eles bem mais fortemente a partir de agora. Tudo bem? Então, quem está copiando, dá uma pausa aí que eu vou preparar aqui o próximo exemplo. O próximo exemplo que a gente vai fazer vai ser esse aqui. Eu quero fazer o estudo do sinal dessa função, certo? Novamente, nós vamos fazer o passo a passo. Primeiro passo, achar as raízes. Identificando aqui quem são os coeficientes, o A é menos 1, o B vale 2 e o C vale menos 1. Gente, dá uma pausa, tenta encontrar as raízes aí por conta própria, certo? Depois volta aqui para conferir se você acertou. Pausa aí, tente fazer sozinho. Já é para você estar conseguindo achar essas raízes sozinho, não precisa mais de ajuda não. Mas tente aí, se você não estiver conseguindo, a gente dá uma reforçada na próxima aula, certo? Para tirar essas dúvidas. Pausa e tenta aí e volta já já. Pronto, quem voltou, né? Vamos dar continuidade aqui e ver quem são essas raízes. Achando primeiro o discriminante, eu vou ter b ao quadrado menos 4ac. O meu delta vai ser 2 ao quadrado menos 4 vezes o a é menos 1 e o c também é menos 1. O meu delta aqui vai ser 4 menos 4. No caso, o delta deu 0. Por que menos 4? Faz o estudo do sinal, ó. Menos com menos é menos 4 vezes menos 1 vezes menos 1. Tem 3 sinais de negativo. Todo mundo multiplicando. Fica atento que estão multiplicando. Então, é a regra do sinal da multiplicação. Aquela que você aprendeu, menos com menos dá mais. Com menos, novamente, vai ficar negativo. Menos. Então, o delta deu 0. O meu x, aplicando a continuação da fórmula, vai ser menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o a. Não esquece desse a embaixo não, viu? X vai ser igual a menos 2, mais ou menos raiz de 0, não vai precisar colocar depois, isso é ótimo, dividido por 2 vezes o a é menos 1. Vou colocar aqui em cima. Então, meu x vai ser igual a menos 2, mais 0 vai ser o mesmo menos 2, menos 0 também vai ser o mesmo menos 2. Aquele raiz de 0 vai acabar sendo desnecessário colocar de novo. Dividido por menos 2. Um número dividido por ele mesmo, x vai ser igual a 1. Tudo bem? Então, nós temos uma única raiz real. Delta deu 0. Não, não gosto disso não. Eu gosto de falar assim. Nós temos duas raízes reais e iguais. As duas raízes vão ser iguais a 1. Então, não precisa fazer a regra do Macama. No meu segundo passo, o que é que vai acontecer no segundo passo? Quando você for fazer a reta, ao invés de ter duas raízes, só vai ter uma raiz. Só vai ter o 1 no eixo x. O que é que eu tenho que ficar atento? É com o sinal do A. Se o A for positivo, todo o restante da reta vai ser positivo. Se o A for negativo, todo o restante da reta vai ser negativo. Então, aqui, ó, como o A é negativo, o A vale menos 1, eu vou ter tanto de um lado como do outro, tudo vai ser negativo. Então, nem precisou fazer análise de Macama. O Macama só usa quando tem duas raízes reais e distintas. Agora você já vai para o terceiro passo. O que é o terceiro passo? É escrever onde é que a função vai ter cada um dos seus sinais. Então aqui, quando é que a função vai ser positiva? F de x é positiva, positiva quer dizer maior do que 0. Não tem, ela não vai ser positiva. Então eu vou escrever de outra forma, eu vou escrever assim, ó. Não existe, esse aqui é o símbolo de não existe, x pertencente aos reais, tal que f de x é positiva. Pronto, vou escrever assim a primeira parte, que não existe nenhum x em que a função vai ser positiva. Então, vamos para a outra parte. F de x vai ser igual a 0,
se o x for igual à raiz. No caso aqui, a raiz é 1. E, finalmente, f de x vai ser negativa. Negativa é menor do que 0. Se, olha só, ela só vai ser 0 se o x for igual a 1. Ela não vai ser positiva em situação nenhuma. E qualquer outro valor do x, a minha função vai ser negativa. Então, f de x vai ser negativa se x for diferente de 1. Pronto, eu posso colocar assim, está feito o estudo do sinal. Feito aí a nossa letra B. Vamos fazer mais um exemplo, letra C. Deixa eu preparar ele aqui e eu volto já já. Dá uma pausa, copia aí, enquanto eu vou preparar aqui o próximo exemplo. Exemplo aqui pra gente, h de t igual a menos t ao quadrado mais t menos 1. A gente vai fazer o estudo do sinal, mais uma vez, começando pelo primeiro passo. Dá uma pausa aí, vai encontrar sozinho as raízes. Tudo bem? É bom que já serve de treino. Ou então você pode até tentar fazer sozinho. Tenta fazer sozinho esse, dá uma pausa, tenta fazer sozinho, depois confere aqui o resultado comigo. Tudo bem? Vamos lá. Vou botar aqui os coeficientes. O A vai ser menos 1, o B vai ser 1 e o C também é menos 1. Pausou? Continuou? Vamos dar continuidade? Vamos lá. Quem vai ser o meu delta? B ao quadrado menos 4AC. Já é para estar decorado já. A gente já fez e está escrevendo várias vezes isso. Delta vai ser 1 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 1. Novamente, aqui eu vou ter o delta igual a 1 menos... Novamente nada, né? Que vai dar diferente. Menos 4 vezes menos 1 vezes menos 1. Menos com menos mais, com menos de novo dá menos 4. O meu delta aqui vai dar menos 3. O delta negativo. Então, nesse caso, não possui raiz real. Ótimo! Lá no meu segundo passo, eu não tenho muito o que fazer. Porque aqui eu não tenho que usar a regra do Makama. Eu só preciso olhar qual é o sinal do A. Se o A for positivo, vai ser tudo positivo. Se o A for negativo, vai ser tudo negativo. O A é negativo, é todo mundo negativo. Não tem raiz, não tem mudança de sinal. Então, o meu terceiro passo é só escrever isso. F de x é negativa para todo x pertencente aos reais. Ah, professor, não precisa colocar quando é que ela vai ser igual a 0? Não tem nenhum x que ela vai ser 0. Também não vou colocar quando ela é positiva, não. Não precisa, não. Nessa situação, você coloca só essa informação, já está fechado, já está ok. Tudo bem? Copia aí. Nós vamos para o próximo conteúdo agora, sim. Tem mais um conteúdo hoje, que a gente tinha comentado. Vamos para ele agora. Inequações. Para resolver inequações, nós vamos trabalhar praticamente o que a gente estudou agora com o estudo do sinal. A diferença é que a gente vai ter uma solução específica que a gente vai querer. Ou só os positivos, ou só os negativos, ou os positivos e o zero, ou os negativos e o zero. Então tem essas 4 possibilidades que podem aparecer para a gente. Tudo bem? Vamos ver nos exemplos como é que ficaria isso. Eu quero resolver o seguinte, ó. 5x menos 6 maior ou igual que x ao quadrado. Eu quero resolver isso aqui. Antes de tudo, eu vou reorganizar isso. Eu vou reescrever essa inequação, deixando sempre no segundo membro um zero. Vai ter sempre que ficar lá no segundo membro, depois do símbolo da desigualdade, né? O maior que, o menor que, no caso aqui é o maior ou igual, ou então podia ser o menor ou igual. Do lado direito tem que ficar sempre o zero. Então, quem tiver do lado direito, eu tenho que puxar para o outro lado, para o primeiro membro. Então, é x ao quadrado está positivo, vem para cá negativo. Tem que ter essa organizaçãozinha. Menos x ao quadrado, e eu vou repetir o restante. Mais 5x menos 6 maior ou igual do que zero. Tem que ficar esse zerinho do outro lado. Então, o que é que eu estou querendo? Eu quero que esta minha função, essa minha equação, esta minha, na verdade, inequação, tudo que tem deste lado aqui, no primeiro membro,
tem que ser maior ou igual do que zero. Ou é positivo ou é zero. Eu não quero saber os negativos. Para encontrar esses valores que vão ser maiores ou iguais que zero, neste camarada todinho, tem que fazer o estudo do sinal. Então, fazendo o estudo do sinal, como é que vai ficar? Lá, de novo, os 3 passos. Primeiro passo. Faça aí, dá uma pausazinha e tente fazer sozinho. Certo? Primeiro passo. Vou encontrar as raízes. Achar as raízes. Então, você vai transformar esta inequação numa equação, certo? Então, não vai precisar resolver a inequação logo de cara. Você vai resolver menos x ao quadrado mais 5x menos 6 igual a zero. Do jeito que você aprendeu, com delta e tudo mais. Se eu multiplicar isso aqui tudo por menos 1, no primeiro e no segundo membro, eu vou ter x ao quadrado menos 5x, tem que mudar o sinal de todo mundo. Menos com menos, lá eu estou multiplicando todo mundo por menos 1. Então é menos x ao quadrado com menos, fica mais 5x com menos 1 que eu multipliquei vai ficar menos 5x, menos 6 com menos 1 vai ficar mais 6. Tudo isso igual a zero. Essa aqui nós já fizemos hoje. As minhas raízes vão ser x igual a 2 ou x igual a 3. Tudo bem? Segundo passo, eu vou fazer uma cama. Já que eu tive duas raízes reais e distintas, eu tenho que fazer uma cama. Então, está aqui a reta que vai representar o eixo x. O que é que vai ter de diferente? Eu vou marcar uma bolinha nas minhas raízes. Lembra da bolinha? Está aqui o 2, está aqui o 3. Sempre que tiver um pauzinho no símbolo de desigualdade, sempre que for maior ou igual, ou então se for menor ou igual, essa bolinha ela vai ser pintada. Significa que o zero ele vai entrar na minha solução. Tudo bem? Então, como nós temos aqui o símbolo de maior ou igual, na minha pergunta, apareceu esse pauzinho aqui embaixo, você vai pintar a bolinha. Tudo bem? Já pinta logo. E agora fazendo a regra do Macama. Você vai ter que olhar lá para a sua função original. Não vai pegar essa multiplicada por menos lá na inequação original. A inequação original, o meu a é negativo. Veja que é menos x ao quadrado, o a é menos 1. Então, se é negativo, antes da raiz, como foi que a gente viu, esse MA é o mesmo sinal do a. Aqui é negativo também. Entre as duas raízes, vai ficar o sinal contrário do a. Se o a é negativo, o sinal contrário seria o positivo. E, finalmente, depois da segunda raiz, volta a ser o mesmo sinal do a, que é negativo. Gente, eu quero que a minha equação, toda aquela expressão que tem ali, seja maior ou igual do que zero. Maior ou igual do que zero são os positivos e o valor que vai dar zero. O valor que dá zero são as raízes. Onde é que vão estar os positivos? É no meio das raízes ou é nas extremidades, na parte esquerda e na direita? Se você olhar os positivos, é onde tem o sinal de mais. Depois de feito o estudo do sinal, você sabe onde é que estão os positivos agora. Vai ficar no meio das raízes. Só esses camaradas vão entrar na minha solução. Os positivos e as raízes, porque eu quero maior ou igual que zero. Maior do que zero são os positivos e igual a zero são exatamente as raízes. O terceiro passo vai mudar. Eu não vou escrever todos, eu vou escrever o que a gente chama de conjunto solução. Quem vai ser o conjunto solução? O conjunto solução ele é um conjunto. Então, eu vou escrever ele com a linguagem de conjunto que nós já estudamos. Abre a chave e vai começar assim, ó. X pertencente aos reais. Esse começo aqui, ele vai ser padrão. X pertencente aos reais, tá ok, tá ok. Pronto, aqui é o padrão. Essa parte sempre vai se repetir. O que que vai vir depois? Quais são as minhas partes que vão ser solução da inequação? São os valores que estão entre o 2 e o 3, inclusive o 2 e o 3. Então, vai ficar o 2 menor ou igual. Aqui eu tenho que botar o símbolo de igual, porque eu posso ser igual ao 2 sempre que a bolinha for fechada, a bolinha for pintada. Tem o pauzinho aqui. 2 menor ou igual do que x e o x é menor ou igual do que 3. Fecha o conjunto solução. É assim que nós fazemos a solução de uma inequação. Tudo bem? Você faz o estudo do sinal,
mesmas regrinhas, e vai prestar atenção só no que a equação pede. Se são os maiores do que zero, se são os menores do que zero, maior ou igual que zero, menor ou igual do que zero. Que a gente vai fazer dessa forma. Vamos fazer mais um exemplo? Deixa eu preparar aqui o próximo. Nosso próximo exemplo seria esse aqui. 3x² menos 12 menor do que zero. Então, eu coloquei esse exemplo aqui para ser um pouquinho simples para a gente agilizar o nosso serviço. Aqui, vocês vão ver que não precisa sempre usar a fórmula de Bhaskara. Tem situações em que a gente vai ter uma inequação quadrática incompleta. Então, como é que eu vou resolver isso? Primeiro passo, vejam que aqui já tem um zero do outro lado. Tem que ter esse zero aqui, certo? Primeiro passo é achar as raízes da equação. Achar as raízes de 3x² menos 12 igual a zero. Você muda o símbolo de desigualdade para o símbolo de igualdade, igual a zero. Você vai fazer a questão começando por aqui, certo? E vai fazer todo o esqueminha do estudo do sinal e vai olhar só o que você precisa lá no estudo do sinal. Nesse caso aqui são os valores menores do que zero. Menor do que zero são os negativos. Dá uma pausa aí e tenta fazer sozinho, certo? Vamos ver se você se garante, vamos ver se você está conseguindo. Aí depois você dá o play aí, continua e confere e vê se deu ok, tá bom? Vamos lá. Encontrando aqui as raízes. Eu vou fazer essa daqui de forma incompleta, então vai ficar 3x² igual menos 12 vai passar para o outro lado positivo, fica 12. X² vai ser igual a 12 dividido por 3. Meu x² vai ser igual a 12 dividido por 3, vai dar 4. Esse quadrado do x vai passar para o outro lado na forma de raiz quadrada, e sempre quando ele for para lá, ele vai com mais ou menos a raiz quadrada. No caso, mais ou menos raiz quadrada de 4. O meu x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 4 é 2. Significa que eu tenho duas raízes. Aqui o meu x é igual a menos 2, ou então x é igual a 2. Então tem essas duas raízes que nós vamos trabalhar. Duas raízes reais e distintas. Se você for fazer pela fórmula de Bhaskara, é só você usar o a igual a 3, o b igual a 0, certo? Repare que não tem termo acompanhando o x, quando ele não aparece ele é 0, e o c vai ser menos 12. É para dar o mesmo resultado se você usar a fórmula de Bhaskara com esses três valores, certo? Confira aí, vê se deu certo. Segundo passo. Como nós temos duas raízes reais e distintas, regra do Makama. Como seria a regra do Makama aqui? Vou marcar minhas raízes, menos 2 e 2. Bolinha aberta ou fechada? Olha para o símbolo de desigualdade. Se o meu símbolo de desigualdade não tiver o pauzinho embaixo, então a bolinha vai ser aberta. Bolinha aberta. Tudo bem? Regra do Makama. Regra do Makama. O meu A vale 3. Sinal positivo. Então, antes da primeira raiz, mantenha o mesmo sinal do A, positivo. Entre as raízes é o sinal contrário do A. Depois da segunda raiz é o mesmo sinal do A, positivo. Eu quero que a minha inequação seja menor ou igual do que zero. Menor ou igual do que zero são os negativos. Onde estão os negativos? Menor ou igual não, desculpa. Menor do que zero, menor do que zero. Não pode ser igual a zero, por isso que a bolinha está aberta. Desculpa. Meu conjunto de solução vão ser só os menores do que zero. Quem vai ser o conjunto de solução? Comecinho padrão. X pertencente aos reais, tal que x tem que ficar no meio. Repara que os negativos estão no meio, entre o menos 2 e o 2. Então, eu vou botar o menor deles, que é o menos 2, menor que x, menor que 2, e fecha a chave. Pronto, não bota o pauzinho dessa vez, certo? Bolinha aberta, não coloco o pauzinho na solução. Esse vai ser o meu conjunto de solução. Copia aí, dá uma pausa e copia, que eu vou preparar mais um exemplo para a gente. Inequação produto. Pode ser que apareça para a gente uma situação em que a gente tem uma multiplicação de polinômios. No caso aqui, um polinômiozinho do segundo grau e um outro aqui do primeiro grau. Essa inequação que vai ser uma multiplicação desses camaradas sendo menor do que zero. E aí, como é que eu vou fazer uma situação como essa? Praticamente a mesma coisa. Vai mudar lá no segundo passo, que eu tenho que fazer um estudo do sinal das retas desses camaradas.
Vamos fazer para vocês verem. O primeiro passo seria o quê? Encontrar as raízes, do mesmo jeito. Primeiro passo, para resolver uma inequação produto. Achar as raízes. Se tiverem, né, várias raízes. Às vezes tem só uma, às vezes tem várias. Nesse caso, você vai achar individualmente de cada parêntese. Então, vai ter que achar as raízes de x ao quadrado menos 7x mais 10, como se fosse equação, como se fosse igual a zero. Eu quero as raízes aqui. E eu também quero achar de 3x menos 9 igual a zero. Função afim, relembra lá de função afim para encontrar essas raízes aqui. Dá uma pausa, encontra essas raízes aí e volta já já, certo? Pausou, encontrou as raízes. A primeira eu não fiz por delta, eu fiz aqui por soma e produto. Dois números que somados deem 7 e o produto dê igual a 10. Eu acho que nós já fizemos essa aqui em uma das aulas. Se duvidar até hoje eu acho que não. Mas nós fizemos em outra aula isso daqui. Eu fiz por soma e produto. Dois números que a multiplicação dá 10 seria o 2 e o 5. A soma dá 7, 2 e 5. Então aqui as minhas raízes vão ser x igual a 2 ou x igual a 5. Já a outra é uma função afim. Aqui você pode fazer 3x é igual a menos 9, passa para o outro lado 9. O 3 está multiplicando, passa para lá dividindo. Quanto é 9 dividido por 3? 9 dividido por 3 é 3. É a minha outra raiz. Tem que achar as raízes de um dos parênteses e tem que achar as raízes do outro parênteses. Certo? Acha todas elas. O que é que vai mudar agora? Preste atenção, preste atenção. Segundo passo. Antes, nós só tínhamos uma equação para a gente analisar e fazer inequação. Só tinha uma expressão, desculpa a palavra, é uma expressão para analisar a inequação. Agora nós temos uma multiplicação de expressões. Eu vou fazer uma reta para cada uma delas. Eu vou fazer uma reta para representar x ao quadrado menos 7x mais 10. E eu vou fazer uma outra reta para representar 3x menos 9. Como se faz o estudo do sinal? Tudo bem? Ainda mais tem que fazer uma terceira reta, que vai ser a solução. É quando eu multiplicar x ao quadrado menos 7x mais 10 por 3x menos 9. Então vamos por partes. Vamos fazer o primeiro, que seria o estudo do sinal para cada uma delas. Na primeira reta, quem seria o estudo do sinal? Só aquela parte da reta de x ao quadrado menos 7x mais 10. Eu vou marcar aqui o 2. Eu vou marcar o 5. Vou usar a regra do Macama. Estudo do sinal, do jeito que a gente aprendeu. Bolinha aberta, porque não tem pauzinho. Se não tem pauzinho, a bolinha é aberta. Certo? Vamos lá. Nesse primeiro parêntese, o A é positivo. Se o A é positivo, antes da raiz vai continuar positivo, mesmo sinal do A. Entre as raízes, ao contrário do A, fica negativo. Depois da segunda raiz, positivo. A outra que nós encontramos é uma função afim. É uma função afim. A minha raiz é o número 3. Eu vou marcar lá o 3 também com bolinha aberta. Lá no 3, o que é que nós vamos ter? Como é uma função afim, a gente não usa a regra do Macama. A gente usa a regra do Kama. Antes da raiz é o sinal contrário do A. O A que eu estou olhando é aqui na segunda expressão. É AX mais B. Onde o A é 3 e o B é menos 9. Não estou mais olhando lá para a parte quadrática. Eu estou olhando agora para o segundo parêntese. Então, o meu A é positivo. Antes da raiz vai ser o contrário, é negativo. Depois da raiz é positivo. Cuidado para não confundir as regras de função quadrática e função afim. Nós já estudamos, nós já fizemos estudo do sinal de função afim. Não esquece como é, não confunde as duas coisas. Tudo bem? Para terminar, o que é que a gente vai fazer a mais? Eu vou fazer um pontilhado pegando cada uma das raízes nas três retas. Um pontilhado, eu vou até fazer de outra cor.
que aqui vai ser a minha solução. Pegando cada uma das raízes nas 3 retas. Eu vou fazer aqui um pontilhadozinho. Vou marcar esses valores lá na outra reta. Eu vou ter aqui o meu 2, bolinha aberta, continua bolinha aberta. Eu vou ter aqui o meu 3, eu vou ter aqui o meu 5. Tudo bem? E nós vamos fazer em cada um dos pedaços da reta o estudo do sinal. Olha, antes do pontilhadozinho, antes do 2, nós temos uma parte positiva em cima e uma parte negativa embaixo. A gente vai fazer o estudo do sinal como se fosse a multiplicação. Em cima é mais, embaixo é menos. Mais com menos vai ficar a minha resposta lá embaixo. Então, positivo, quando eu multiplicar por alguém negativo, mais com menos seria menos. De novo, para quem não entendeu, só que agora outro pedacinho. Entre o 2 e o 3, olha esse pedacinho entre o 2 e o 3. Em cima é negativo, é menos. Embaixo também é negativo. Na reta de cima é negativa, na reta do meio. Na reta do meio também é negativa. É como se eu estivesse multiplicando um número negativo por outro negativo. Menos com menos, a minha resposta lá embaixo ela vai ser mais, ela vai ser positiva. Entre o 3 e o 5, olha agora para o pontilhado entre o 3 e o 5. Lá em cima, na primeira reta, está negativo. Embaixo, na segunda reta, está positivo. Então, é uma multiplicação, regra da multiplicação, na equação produto. Então, é um negativo multiplicado com um positivo. Menos com mais, vocês aprenderam que isso aqui vai dar a resposta negativa, é menos. Menos com mais dá menos. E, finalmente, depois do 5 em diante, tanto é positivo em uma das retas como é positivo na outra. É mais multiplicado por outro número positivo. É mais com mais, seria mais. Eu estou interessado nos valores menores do que 0. Nós temos pedaços aí que vão ser negativos. A minha solução, eu tenho que juntar todos esses pedaços negativos. Novamente, conjunto de solução. O início padrão. X pertencente aos reais, tal que. Agora vamos lá. O primeiro pedaço que é negativo, preste atenção, é antes do número 2. Tudo antes do 2 é negativo, são os números menores do que 2. Então, faz para a minha solução x menor que 2. O outro pedaço é entre o 3 e o 5, também é negativo. Eu vou juntar esses dois pedaços com o conectivo ou... E eu vou agora escrever o outro valor, seria entre o 3 e o 5. Eu começo pelo menor valor, 3, menor que x, menor que agora o último valor, que é o 5. Pronto. Eu tenho os valores como solução x pertencente aos reais, tal que x é menor do que 2, ou x está entre 3 e 5. E na equação produto é assim que a gente faz. Vamos ver mais um exemplo para a gente praticar. Copia aí e vamos para o próximo. Mais um aqui de na equação produto para a gente, certo? Quem prestou atenção, tenta fazer aí sozinho. Eu vou preparar aqui os passo a passo, certo? Para vocês. Então, quem quiser dar uma pausa, tenta fazer sozinho. Quem não entendeu direito, acompanha com calma. Primeiro passo. Achar as raízes. Mas eu vou achar as raízes de cada um dos parênteses. Então, tem que fazer separado 6x menos 2x ao quadrado igual a 0. E depois vai fazer de x ao quadrado menos 5x mais 4 igual a 0. Pausa aí e acha as raízes. Essa aqui eu não vou achar. Essa aqui é com vocês. A gente já tá craque em raiz de equação de segundo grau. Dá uma pausazinha e acha aí, certo? Eu vou só colocar as raízes agora. Vamos lá. Na primeira, se você fez as continhas direitinho, é uma equação de segundo grau incompleta, você vai encontrar x igual a 0 ou então x igual a 3. São as raízes que você vai encontrar. Já na segunda, se você fizer as continhas, eu fiz aqui por soma e produto, x vai dar igual a 1 ou então x vai dar igual a 4. Veja que a soma teria que ser 5 e o produto 4.
Dois números que multiplicados dá 4, que quando eu somar vai dar 5, 1 e 4, certo? Vamos lá. E agora, o que é que eu vou fazer? Primeiro passo é com você, gente. Achar as raízes, a gente já tem que estar craque. Já fizemos várias vezes. O segundo passo é que vai ser mais novidade. Eu vou marcar agora as retas para cada um desses parênteses. Vai ter a reta aqui do primeiro parênteses, que é o 6x menos 2x ao quadrado. Vai ter aqui a reta do segundo parênteses, que é o x ao quadrado menos 5x mais 4. Vou marcar as raízes. Tem que ter a terceira também, tem que marcar a terceira. A terceira vai ser a multiplicação. 6x menos 2x ao quadrado, multiplicado por x ao quadrado, menos 5x mais 4. Pronto, aqui todas logo. Lá na primeira, botando as raízes. Dessa vez, o sinal é maior ou igual do que zero. Maior ou igual do que zero. Então, tem que pintar a bolinha. X igual a 0. Você vai pintar a bolinha. E x igual a 3. Pinta a bolinha. Gente, o segundo parênteses, a gente tem como raiz x igual a 1 e x igual a 4. Cuidado na hora que você for marcar, certo? Não marca de qualquer jeito não a bolinha. Pega como referência a reta de cima. O 1 está entre o 0 e o 3. Então, você vai marcar também com bolinha fechada o canto do 1. E você vai marcar depois do 3 a outra raiz, que é 4. Então, cuidado, gente, para não botar em local que não faz sentido. Botar 1 antes do 0, não pode. Botar 1 depois do 3, o 4 antes do 3. Seja coerente, senão você vai errar. Tudo bem? Fazendo o estudo do sinal só lá da de cima. Ambas a gente vai ter que usar a regra do Macama. Macama. Repare que no primeiro, o A vale menos 2. É o coeficiente do x ao quadrado. Então, o A é negativo. Mesmo o sinal do A antes da raiz, então fica negativo. Entre as raízes, ao contrário, é positivo. Depois da segunda raiz, volta a ser negativo. É o mesmo sinal do A. Já embaixo, toma cuidado, viu? Antes da primeira raiz, é o mesmo sinal agora do outro A. Entre as raízes, é o sinal contrário. E depois, volta a ser o mesmo sinal do A. Embaixo, já é o segundo parênteses. Repara que o A dele é positivo. Quando você não estiver vendo lá o sinal é positivo. Então, antes da raiz, o mesmo sinal do A é positivo. Entre as raízes vai ficar o contrário do A, que fica negativo. Depois da segunda raiz, volta a ser positivo. Vou fazer o pontilhado. Pega nesse pontilhado todas as raízes, passando por todas as retas. Olha o 1, ó, tem que passar lá por cima e por baixo. O 3 também por cima e por baixo. O 4 também por cima e por baixo. Eu vou marcar esses valores. O primeiro pontilhado é o do 0. Bolinha fechada. O segundo pontilhado é o do número 1. O outro pontilhado é o do número 3. E o último pontilhado é o do número 4. Tá aí. E agora nós vamos fazer a multiplicação. Regra da multiplicação para esses sinais. Olha aqui essa parte antes da primeira raiz, antes do 0. Em cima é negativo e lá na outra reta vai ser positivo. Eu estou multiplicando números negativos com positivos. Menos com mais, aqui vai ser menos. Entre o 0 e o 1, lá em cima está positivo. Na reta de baixo também está positivo. É positivo com positivo. Mais com mais, mais. Entre o 1 e o 3, tem que olhar cada um dos pontilhados individualmente, entre o 1 e o 3. Em cima é positivo e embaixo é negativo. Mais com menos, menos. Entre o número 3 e o número 4, ambos negativos. Menos com menos, mais. E finalmente, depois do pontilhadozinho do 4, nós vamos ter lá em cima negativo e na reta de baixo positivo. Menos com mais, menos. Eita, professor, foi misturado. Ficou misturado. Então, nós temos pedaços aí que vão servir para a gente como solução. Eu não quero que seja maior ou igual do que zero. Maior ou igual do que zero são os positivos e as raízes. Então, a gente tem aí os positivos entre o 0 e o 1 e os positivos entre o 3 e o 4. O meu conjunto de solução tem que ter todos os pedaços que estão aí como positivo.
terceiro passo, a gente vai ter o começo padrão x pertencente aos reais, tá ok? Quem vai ser a minha primeira parte? É entre o 0 e o 1, então fica 0, menor ou igual, bolinha fechada, bota o símbolo de igual lá, bota o pauzinho. 0 menor ou igual que x, menor ou igual do que 1. Vou juntar agora com outro pedaço usando o conectivo ou. Próximo pedaço onde está positivo, entre o 3 e o 4. 3 menor ou igual, novamente está a bolinha fechada, bota o símbolo de igual. 3 menor ou igual que x, menor ou igual do que 4. Pronto, terminamos aqui o nosso conjunto solução. Dá uma pausa, copia aí, que nós vamos para o nosso próximo e último exemplo de hoje. Para terminar a aula de hoje, inequação quociente. É praticamente a mesma coisa de inequação produto. Lembre-se que tem que ter um zero depois do símbolo de desigualdade, certo? Para a gente poder trabalhar. E o que vai ser diferente? O denominador, que é a parte de baixo, sempre tem que ser diferente de zero. Sempre diferente de zero. O denominador não pode ser igual a zero. Mesmo que tenha o pauzinho, quando eu for colocar na reta a raiz da parte de baixo do denominador, aquela bolinha sempre vai ser aberta. Não pode ser bolinha fechada no denominador jamais. Tudo bem? Guarda isso e o restante é do mesmo jeito. Ao invés de ser uma multiplicação, é um quociente. Então, o primeiro passo, novamente achar as raízes. Só que ao invés de estar separado por parênteses, está um em cima e outro embaixo. Eu tenho que achar as raízes de 3 menos x igual a 0. E tenho que achar as raízes de x ao quadrado menos 16 igual a 0. Dá uma pausa, encontra essas raízes. É bem facinho. Depois volta aqui só para conferir, certo? Voltou? Vamos conferir? Embaixo vai ficar menos x igual a menos 3. Eu passei o 3 positivo para o outro lado negativo. Multiplica tudo por menos 1. X igual a 3 é uma das raízes. Já da outra parte, eu tenho aí uma incompleta. X ao quadrado é igual a 16, está menos, passa para o outro lado mais 16. O x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16. Quer dizer que o meu x é igual a mais ou menos 4. Nós temos duas raízes, que é o x igual a menos 4 e o x igual a 4. Essas duas são as raízes do meu denominador. Tudo bem? Segundo passo. Novamente, nós vamos fazer aquele esquema das retas, com o estudo do sinal. Repare que uma delas é uma função afim, é 3 menos x. Já na outra, nós vamos ter uma quadrática, x ao quadrado menos 4. Menos 16, desculpa, menos 16. E eu vou colocar embaixo a minha solução, que vai ser 3 menos x dividido por x ao quadrado menos 16. Marcando as raízes. Repara que tem um pauzinho. Quando tem um pauzinho, só a de cima que pode ser bolinha fechada. O denominador, que é essa parte de baixo, não pode ser bolinha fechada. Então, no 3, eu vou colocar aqui bolinha fechada. Já na outra, a única diferença da inequação produto para quociente vai ser essa. Embaixo, quando eu for marcar o menos 4 e o 4, seja coerente. O menos 4 vai ser antes do 3. É menos 4. E depois do 3, você vai fazer a bolinha do 4 positivo. Bolinha aperta. Inequação quociente não bota bolinha fechada no denominador. Só pode botar se aparecer o pauzinho lá no numerador. Certo? Fazendo o estudo do sinal. Aqui é função afim. Em cima é função afim. Regra do Cama. O A, nessa função afim, o A é negativo. É 3 menos x, é o sinal de quem acompanha o x. Se é negativo, antes da raiz ao contrário do A, se é negativo aqui vai ficar positivo. Depois da raiz fica o mesmo sinal do A, que é negativo. Já na segunda, a função quadrática, com duas raízes distintas, vai ficar como? Regra do Macama.
O A é positivo, então antes da primeira raiz vai ficar positivo. Entre as raízes é o sinal contrário. Se o A é positivo, o contrário de positivo seria negativo. E depois da segunda raiz volta a ser positivo, é o mesmo sinal do A. Fazendo o pontilhado, do menos 4 para cima e para baixo, do 3 para baixo e do 4 para cima e para baixo, tem que fazer em todos. Eu vou marcar com a bolinha do jeito que a bolinha tá. Então, no menos 4 é bolinha aberta. No 3 é bolinha fechada. E no 4, positivo, é bolinha aberta. Estuda o sinal. Agora a gente vai fazer as devidas multiplicações, do mesmo jeito que a gente fez antes. Antes do menos 4, é positivo na reta de cima e positivo na reta de baixo. Mais com mais, mais. Entre o menos 4 e o 3, na reta de cima é positiva, na reta de baixo é negativa. Mais com menos, menos. Entre o 3 e o 4 positivo, lá em cima vai ter sinal negativo. E na reta de baixo também é negativo. Menos com menos, mais. E finalmente, depois do número 4, nós vamos ter lá em cima negativo. E na reta de baixo positivo. Menos com mais, menos. Feito o estudo do sinal, da divisão, que é o mesmo da multiplicação, nós vamos colocar o nosso conjunto solução. Eu vou olhar aqui para a pergunta, olha só na pergunta, que a minha resposta vão ser os camaradas menores ou iguais do que zero. Menor ou igual que zero são os negativos e a bolinha fechada. Então, o negativo aí tem entre o menos 4 e o 3 e depois do 4. Meu conjunto solução vai ser igual. Iniciozinho padrão, x pertencente aos reais, tal que entre o menos 4 e o 3 vai ficar menos 4. Menor que bolinha aberta, bota sem pauzinho. Menor que x. Agora o 3 está bolinha fechada, então fica menor ou igual do que 3. Usa direitinho os símbolos, certo? Bolinha aberta no 4, bolinha aberta no 4. Quem ficou com dúvida, o 4 aqui é bolinha aberta, não é fechada. E eu vou juntar agora com a outra parte usando o ou. Não usa o i, uso ou. Eu quero negativo, seria depois do número 4. Então, 4, o x tem que ser maior que 4. Fecho a minha chave e terminei o meu último exemplo. Então, copiem aí quem está copiando. Tudo bem? Qualquer dúvida, nós vamos tentar tirar essas dúvidas na próxima aula. Certo? Presencial, na próxima aula presencial. Quem quiser praticar, tente fazer a questão 15 da página 193. Já é uma praticazinha bem bacana para estudo do sinal. E a questão 17 da mesma página já é teste para inequação. Então, questão 15 e questão 17 para você treinar, certo? Eu vou querer as inequações, a inequação produto. Nós temos duas, né? Pronto, eu quero as duas inequações produto e a inequação quociente para frequência. Tudo bem? Tchau, tchau, pessoal. Até a nossa próxima aula.